O Kuzan está mostrando que não é só bom com a sua fruta, mas também é bem forte fisicamente. Isso pode levar ele a subir como segundo almirante mais forte, já que de qualquer forma ele perdeu pro Akainu. E é com esse comentário polêmico do Luquinhas que a gente abre esse vídeo. Cara, esse último capítulo foi muito impressionante, porque ele de certa forma equiparou a força do Kuzan com a força do Garp, que nós achávamos que era um marinheiro com a maior força física disparado. Nós sabemos que o Akainu ele tem o maior poder ofensivo de One Piece por causa de sua fruta. Nunca foi dito que em força física ele era muito forte, mas até mesmo do Aokiji nunca vimos nada parecido. Ele sempre usava sua fruta e quase nunca atacava no mano a mano. Talvez o Oda tenha introduzido esse tema justamente para equiparar a força do Aokiji com a do Garp sem que o Aokiji precisasse usar tanto sua fruta. Até porque a fruta do Aokiji permitiria que ele pudesse atacar o Garp de longe e até mesmo congelá-la, e isso seria um pouco desequilibrado. É muito mais fácil trabalhar os dois na porradaria franca do que um com uma fruta e o outro apenas com haki. Mas sim, se fosse parar pra pensar agora, provavelmente ele estaria sim como sendo o segundo almirante mais forte da marinha, ficando atrás apenas do Akainu e só por causa de sua fruta. E nós acreditamos que nenhum dos novos almirantes seria mais forte que o Aokiji, até porque nós não podemos esquecer que ele perdeu sim pro Akainu, mas que a batalha durou 10 dias e os dois saíram muito sequelados. Cara, exatamente, e vale lembrar que o Akainu é um dos vilões finais da obra, meio que vai ter a vingança do Luffy ou do Sabo pelo que o Akainu fez com o Ace, então é uma coisa que a gente espera muito, e o Aokiji está no mesmo nível já é um belo parâmetro pra gente analisar. Exatamente, cara, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito da Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que vocês adoram, que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. A gente passou uma semana sem tanto conteúdo aqui no canal, mas agora nós vamos voltar com tudo. Agora que o mangá de One Piece voltou e estamos na iminência do Nika no anime, nós vamos ter mais vídeos semanais em preparação para esse grande evento. Então, se vocês ainda não são inscritos, já se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum deles. E sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. O Little Cheese falou o seguinte: salve Supernovas, vocês são demais, muito obrigado, cara. Vocês não acham que faltou a reação do mundo ao ver a recompensa do Chapéu de Palha e o título de Yonkou, tipo nas primeiras vezes, na vila do Luffy, do Usopp, do Baratie e etc. Ia ser muito bom ver a reação deles. Um abraço, mano, tamo junto. Cara, eu lembro, enquanto eu assisti One Piece pela primeira vez, principalmente na época do pré-time skip, antes deles terem aquela passagem de tempo, sempre quando eles elevavam sua recompensa, sempre mostrava a reação dos conhecidos dele, seja do Baratie, seja da Kaia, e a galera lá também da Vila do Luffy. Era sempre muito legal, eu sempre gostava muito de ter isso. Aqui no Novo Mundo, talvez teve uma vez ou outra, pelo que eu me lembre, mas com certeza sim, foi diminuído com o tempo. E com certeza isso tem um motivo. É claro que mostrar reações é sempre muito legal, mas geralmente as reações sempre vão ser as mesmas. Então o Oda não precisa gastar página, não precisa gastar quadrinhos com coisas que a gente meio que já sabe. Dá pra mostrar isso em história de capa, que é bem mais interessante na minha opinião, mas eu confesso que eu gostava muito de ver isso antigamente. E a próxima pergunta é do Vinícius. Ele falou o seguinte: salve Supernovas. Mano, eu não consigo ver o Shiryu como um obstáculo para o Zoro. Ele não tem absolutamente nada além do hype. O Zoro já chegou a ferir o Kaido, derrotou um Lunariando passando pela sua durabilidade, além de ser treinado pelo Mihawk. Não sei como o Oda vai resolver isso. Cara, antes de Samuel responder, o Shiryu meio que aguentou um socão do Garp. Claro que ele tava meio debilitado, mas eu acho que não dá pra subestimar tanto o Shiryu. Era exatamente disso que eu ia falar, cara. O Shiryu, ele aparentemente é um pouco mais fraco do que o Zoro, na verdade bastante agora com o fim do arco de Wano, mas ele já era funcionário de Impel Down, e ele já trabalhava para o governo mundial de forma efetiva, então ele já era muito forte. O Zoro teve que treinar bastante para chegar onde ele está hoje. Além disso, o Shiryu já tem uma habilidade muito forte com a espada, e ele tem a fruta da invisibilidade. Tudo bem que com o haki da observação, talvez essa fruta fique um pouco inútil, até porque o próprio Garp conseguiu ver o Shiryu se aproximando do Kobe, e conseguiu pará-lo antes que ele chegasse, mas talvez seja um erro subestimar o Shiryu. O Shiryu com certeza está bem longe do nível de Mihawk, porém ele vai dar trabalho sim, e vai ser uma luta em que o Oda vai conseguir equilibrar esses dois, assim como ele fez com King e Zoro. Mas assim como a gente aprendeu no último capítulo, não subestime os piratas do Barba Negra.
E a próxima pergunta é do Alan. Bom dia, supernovas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que esse vídeo sair. Olhando o canal de vocês cedinho pro dia ficar bom. Qual será o desfecho da luta de Garp contra Kuzan? 1. O Garp vai ser a moeda de troca que Barba Negra precisava para negociar com o governo mundial? 2. Kuzan vai congelar Garp e descongelar depois, fingindo o ter matado, para ganhar ainda mais a confiança do Barba Negra? Ou 3. Ele infelizmente vai morrer. Caso seja a terceira opção, vocês ainda acreditam que Kuzan seja um infiltrado? Não seria arriscado demais ser o responsável por matar o Garp, trazendo a atenção de Luffy e Dragon? Me parece um caminho meio sem volta para o Aokiji. Esse foi um tema que a gente falou bastante no vídeo do capítulo e quem viu sabe, porque não é meio estranho pra vocês que Kuzan do nada se tornou um grande vilão, aliado de Barba Negra. Mas assim como vimos nesse capítulo e assim como nós vimos em toda a história de One Piece até ali o time skip, ele ali tem uma grande ligação com a marinha, ele foi marinheiro por muitos e muitos anos e tem uma ligação muito forte com o Garp. E a gente levanta esse ponto, é muito estranho que ele esteja agindo dessa forma. Tem até um quadro que a gente chama atenção, que ele mostra uma determinação gigante, ele basicamente parado ameaçando o Garp. Isso pra mim me impactou muito, porque a gente conhece como é o Aokiji. Então a primeira opção que você colocou aqui, como ele ser uma moeda de troca, mesclando também com a sua segunda opção que você falou, que era pra ganhar a confiança do Barba Negra, pra mim faz mais sentido. Ele como marinheiro em algum momento vai trair o pirata que é o Barba Negra, na minha opinião. Eu acho que é o mais óbvio que o Oda tem que seguir nesse momento. Eu acho muito difícil o Oda não fazer isso. E eu acho que no momento, talvez ele não morra justamente pela presença do Luffy. O Luffy não tá presente. E eu acredito que quando o Garp for morrer, o Luffy vai estar presente nesse acontecimento. É muito difícil que isso não aconteça. Mas é claro que o Luffy pode não estar presente. E eu já vi até gente comparando com a morte do Jiraiya em Naruto, que o Naruto também não estava presente, o Jiraiya estava num canto muito longe e que ele acabou morrendo sozinho. Também faria sentido, daria uma motivação a mais pro Luffy. E cara, eu não nego que tem várias opções interessantes aí do Oda escrever. Só vai depender dele. Independente do que ele escreva, vai ser um grande plot twist. E ainda falando sobre o final da obra, o André Soares falou o seguinte: como acham que os remanescentes do bando do Roger vão participar da guerra final? Cara, nós achamos que a guerra final vai ser tipo Vingadores Ultimato. Provavelmente a maioria de vocês já assistiu, mas quem ainda não assistiu, quando os Vingadores estão quase perdendo a batalha contra o Thanos no final do filme, os portais do Doutor Estranho começam a se abrir e o campo de batalha se enche de aliados. E nós acreditamos que a guerra final vai ser tipo isso. Nós não sabemos exatamente qual vai ser o local da guerra final, mas quando o Luffy e o Chapéu de Palha estiverem prestes a perder, muitos navios de todos os aliados da grande frota e de todos os aliados dos países que o Luffy passou e libertou ao longo de sua jornada vão aparecer com vários guerreiros para ajudá-los. Até porque o governo mundial está ficando repleto de aliados, agora com a introdução dos 9 Cavaleiros Sagrados, e nós precisamos de muita gente do nosso lado para vencer o governo. Então nesse contexto, os remanescentes do bando do Roger, que nós conhecemos, é claro, o Crocus e o Rayleigh, vão estar junto desses aliados na guerra final, quando o Luffy mais precisar. Mas é muito provável que o Oda ainda acrescente mais desses personagens, e o principal deles, é claro, é o Scopper Gaban. E provavelmente ele também vai estar nessa trupe de aliados, e talvez só apareça na guerra final, ou talvez no arco de Elbaf, mas isso fica para outra pergunta. E a próxima pergunta é do Bug Kun. Perdão pelo enorme texto que vou escrever aqui agora, mas acham que o motivo do Oda evitar tantas mortes em One Piece foi por causa desses momentos épicos que estamos vendo agora, tantas tragédias em One Piece de uma vez só, o desastre de Lulusia, Kid, Law e agora talvez seja com o nosso querido Garp. Mas acham que a morte do Garp seria um grande choque para a marinha, inclusive para os próprios Gorosei? Acham que a marinha se importa com Garp a ponto de enviar os almirantes e suas tropas para dar o troco? Talvez essa seja a chance da marinha mostrar seus valores e suas honras. Abraço, mano, tamo junto. Primeiramente, sobre o Oda não gostar de matar personagens de One Piece, eu dei uma pesquisada aqui porque eu tenho certeza que eu já tinha lido em algum canto o Oda falando sobre isso, e no site Nerd Hits eu achei algo bem interessante. Em uma entrevista recuperada pelo perfil Sandman no Twitter, como vocês estão vendo aí na tela, Oda revela que realmente não quer desenhar os seus personagens morrendo. Ele diz que adora desenhar cenas de festas depois de uma batalha, e uma cena de morte estragaria esse momento. E cara, realmente, se a gente parar pra pensar, isso acontece bastante em One Piece. É só lembrar, por exemplo, do fim de Thriller Bark, não precisa nem ir tão longe. A gente tem ali aquela cena do Kuma, em que ele basicamente deveria ter matado o Zoro, porque qualquer ser humano normal não resistiria àquilo, mas o Zoro aguentou tudo. O Zoro é brabíssimo, aquela cena ali é épica, e eu não tô reclamando disso, aquela cena ali é maravilhosa, quem sabe uma das melhores cenas de One Piece. Mas realmente, o Zoro poderia ter morrido ali, mas ele não morreu, e logo em seguida tem uma grande festa, com o Brook até cantando o Sake de Binks. E eu poderia dar outros exemplos aí, e com certeza vocês lembram. Então
Então não é por isso, o Oda não tá guardando mortes pra que chegue no momento da obra ele matar todo mundo. Não faria sentido com a própria narrativa que ele escreve, não sei se vocês entenderam. E o Garp também, cara, já estão matando o Garp antes da hora. Acabou o capítulo, eu já vi gente comentando que o Garp já tinha ido de Americanas, a galera já digitando o F lá pro Garp, falando como ele iria morrer. E galera, calma, não matem o Garp antes da hora. Ele vai morrer sim em alguma hora, até porque ele é um personagem mais velho, assim como o Barba Branca. E isso sim se encaixaria na narrativa do Oda, porque ele sim mata alguns personagens quando é necessário, como o Barba Branca e como Oden, porque a morte desses personagens influenciou muito as ações de outros personagens. Então a morte do Garp com certeza vai surtir uma grande influência no Kobe, que representa ali o futuro da marinha, e no seu próprio neto, e quem sabe ali no seu filho, que a gente não sabe muito bem qual é a relação do Dragon com o Garp. E sobre esse tema de antigos personagens acabarem morrendo, o Yuri falou o seguinte: Oda já deu spoiler que antigos piratas vão cair para o início de uma nova era. Já foi Kaido, Big Mom e provavelmente Garp. Olha, foi isso que eu falei pra vocês, outro cara aqui que já tá matando Garp, calma. E quem será o próximo? Gaban certamente vai aparecer, também já está velho e está por aí. O que vocês acham? E cara, eu concordo com o Isaac que não é bom a gente matar o Garp antes da hora, mas muito provavelmente ele vai morrer sim, e isso que você falou faz muito sentido. E quem será o próximo grande pirata que vai cair pro início de uma nova era? Pra mim só me vem uma pessoa à cabeça e o nome dele é Shanks. Nós sabemos que o Shanks é um personagem que muita gente já teoriza que ele pode morrer antes do final de One Piece, e muito provavelmente vai morrer pro próprio Barba Negra. E essa vai ser a motivação que falta pro Luffy derrotar o Teach, porque até agora ele não tem uma motivação direta. Ele tem a morte do Ace, mas não foi o Barba Negra que o matou. O Barba Negra apenas entregou esse pirata pra marinha, mas é uma coisa que poderia acontecer em qualquer momento. O Luffy ficou com muita raiva do Barba Negra naquela época, porque o Barba Negra falou sobre o Ace, assim como o Ace ficou com muita raiva do Akainu quando ele falou de Barba Branca. Mas se o Teach matasse o Shanks, ou matasse o próprio Garp, seria a motivação que falta pro Luffy derrotá-lo, e faria mais sentido narrativamente pelo próprio Barba Negra e por tudo que ele representa, por ele ser, entre aspas, o único pirata raiz em One Piece, e faria muito mais sentido, pelo menos pra mim, do que uma simples luta pelo trono. Sobre o Gaban, coitado, cara, ele nem apareceu e já querem matar o coitado. Eu acho que ele vai aparecer sim, mas ele vai ser um mentor para os futuros piratas e ele vai durar até o final de One Piece e até depois da dissolução do governo mundial. Se ele aparecer, é claro, o Oda pode simplesmente esquecer que esse personagem existe e não trabalhar com ele daqui pra frente. Mas essa é a nossa opinião, e se fosse pra matar alguém, seria o Shanks. E a próxima pergunta é do Peralta Galvão. Salve, meus parceiros, William aqui. Conta pra galera aí, se vocês pudessem criar um spin-off de One Piece, que história vocês contariam? Excelente pergunta, cara. Cara, já que a gente tá no hype do Garp, eu vou falar o óbvio, né? O Garp. Seria sensacional ver o lado da marinha, porque a gente tá muito acostumado a ver o lado dos piratas. E não é exatamente o lado certo. A gente tem o Luffy, que é o bonzinho da história, o nosso protagonista, mas a gente sabe que a maioria dos piratas, acho que 98%, são caras que não são nada legais. Eles meio que causam apavoro na população, fazem besteira realmente. Foi uma coisa que o Roger teve que fazer, infelizmente, para que 1 em 1 milhão fosse capaz e seja honesto, seja bondoso, seja um cara realmente legal o suficiente para encontrar o One Piece e fazer a coisa certa. Então seria muito legal acompanhar o Garp junto ali com a Tsuru, com o Sengoku quando mais novos. E uma coisa que nem precisa ser necessariamente ser um novo mangá, porque com certeza o Oda já tá bem cansado. Eu acho que se fizer uns episódios ali de anime como se fossem especiais, ou até mesmo um filme, já que tá tendo muita moda de fazer filmes de anime, né, que sejam meio que canônicos, eu acho que o One Piece poderia ir nessa linha e mostrar esse lado aí do Garp, que com certeza seria um protagonista muito bom. E cara, pra mim, se fosse ter um spin-off, eu gostaria muito de ver a história do Ryuma. Uma história com a temática samurai clássica e aqueles dragões japoneses gigantescos como Kaido, porque já existe o mangá Wanted, que era basicamente um spin-off de One Piece, e nós já temos um personagem muito parecido com o Ryuma nesse mangá. E seria muito interessante que isso tivesse uma adaptação para os animes, mas nesse mesmo estilo mangá antigo que eu gosto bastante. Pra mim, esse seria o spin-off perfeito depois que One Piece acabasse. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam. E mandem suas teorias lá no e-mail e no Instagram do canal, galera. Estamos acumulando bastante para fazer um vídeo só avaliando as teorias de vocês, e está muito perto desse vídeo sair. Lembrem de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives no canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!